E aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos continuar aquela nossa viagem na bioquímica. Vamos falar sobre icterícia. Vocês sabiam que existe pelo menos 5 motivos para o aumento da bilirrubina sanguínea? Não? Então, assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações, deixem um like e façam seus comentários. Isso é fundamental para crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, amigos, colegas clínicos que ouviram falar de icterícia já imaginam aquele povo amarelo, os personagens do The Simpsons. A icterícia, ela é uma condição médica caracterizada pelo amarelamento da pele, das mucosas, como a parte branca dos olhos, e também de alguns tecidos corporais, devido ao acúmulo da bilirrubina, que é um pigmento amarelo produzido durante a quebra normal dos glóbulos vermelhos. Normalmente a concentração de bilirrubina ela está abaixo de 1,22 miligramas por decilitro. Existem pelo menos 5 motivos pelos quais as bilirrubinas sanguíneas aumentam. Um deles, ou basicamente o primeiro que a gente pode falar aqui, é a hemólise. Quando tem uma destruição excessiva de eritrócitos, ocorre um aumento na produção da bilirrubina. E isso pode ser causado por doenças como uma anemia hemolítica, transfusão de sangue que seja incompatível, a malária, entre outras doenças. A gente também pode ter alguns distúrbios hepáticos, algumas doenças que afetam o fígado, como algumas hepatites virais, a cirrose hepática, a doença hepática alcoólica, a doença hepática gordurosa não alcoólica, uma hepatite medicamentosa, entre outros que podem interferir na capacidade do fígado em processar e excretar a bilirrubina de forma adequada. A obstrução de vias biliares, o bloqueio nas vias biliares, como cálculos biliares, tumores ou estreitamento, pode impedir a passagem normal da bile e, consequentemente, da bilirrubina para o intestino, resultando, então, numa elevação sanguínea. Também a gente tem as síndromes de Gilbert e Kigler-Najjar, são condições genéticas que afetam o processamento da bilirrubina pelo fígado, resultando também numa hiperbilirrubinemia. E, por fim, algumas doenças do sangue, como a anemia falciforme, uma talassemia, que podem levar também ao aumento da destruição de eritrócitos e, portanto, um aumento da bilirrubina. Ambas as formas, conjugada e não conjugada, da bilirrubina pode ser encontrada no plasma. A bilirrubina conjugada ou direta, ela é solúvel em água. A bilirrubina não conjugada ou indireta, ela não é solúvel e se liga na albumina, a partir da qual ela pode então ser transferida para outras proteínas, como aquela localizada nas membranas celulares. E a gente também tem que lembrar que a bilirrubina ela é neurotóxica. E se os seus níveis aumentarem muito, principalmente em recém-nascidos, isso pode causar um dano cerebral irreversível. Bom, a gente tem alguns testes bioquímicos, né? A bilirrubina ela é normalmente dosada por diazotação e formação da azobilirrubina, que é vermelha, com uma absorção máxima entre 525 nanômetros. A bilirrubina direta, conjugada, ela é dosada por meio aquoso, enquanto que a bilirrubina total, conjugada e não conjugada, é dosada por ação de um potente solubilizador de ação catalisadora. Por consequência, a bilirrubina indireta é a diferença calculada entre esses dois resultados. Inicialmente, a gente prepara esse diazo-reagente, que é uma mistura de nitrito de sódio, numa concentração de 72,5 milimol por litro, com ácido sulfanílico, numa concentração de 5,75 milimol por litro, na proporção de 1 ml de nitrito de sódio para 3 ml de ácido sulfanílico. E esse reagente ele vai
promover uma diazotação da bilirrubina. Como em todos os testes bioquímicos, principalmente os coloriméricos, a gente tem que seguir algumas etapas, né, e inclusão de branco de reagente. E também alguns padrões na concentração, que já tem valores pré-definidos. E a gente vai seguir, então, uma ordem de pipetagem que é como essa aqui da tabela do vídeo, né? E nessa dosagem a gente precisa de um branco para cada amostra. Porque o que a gente tem que imaginar, né? O plasma ele tem uma cor amarelada e cada plasma pode ter uma cor amarelada diferente, né? Então, para esse teste em que a gente vai medir a bilirrubina que dá a cor amarelada para o plasma, a gente precisa um branco para cada uma das amostras. Então, a gente segue essa tabela para fazer a distribuição dos reagentes. E logo depois que se distribuiu nos tubos de ensaio, a gente mistura bem e espera 5 minutos. Quando a gente vai determinar as absorbâncias, utilizando pelo menos um filtro de 540 nanômetros, ou em um fotômetro, ou um prisma com comprimento de onda de 525 nanômetros, ou um espectrofotômetro. A reação vai ocorrer em temperatura ambiente de laboratório. Os cálculos que vão ser realizados são da seguinte forma: a bilirrubina em miligramas por decilitro, ela é igual à absorbância do teste dividida pela absorbância do padrão vezes 10. Esse 10 é a concentração do controle interno. Como, por exemplo, a gente pode colocar alguns valores, né? Vamos supor que a absorbância do padrão de amostra tenha dado 0,007. Que a absorbância do teste direto tenha dado 0,032, que do teste total 0,101 e a absorbância do padrão 0,697. Então, diminuindo o valor do branco de amostra, a gente vai ter que bilirrubina em miligramas por decilitro é igual a 0,025 dividido por 0,690 vezes 10, que vai dar 0,36 miligramas por decilitro. E para a bilirrubina total, 0,076 dividido por 0,690 vezes 10, 1,10. A bilirrubina indireta, como foi falado antes, é a diferença entre essas duas, ou seja, 0,074. Como essa técnica ela apresenta uma boa reprodutibilidade, é possível que a gente calcule um fator de calibração e use na fórmula. Então, o fator de calibração é a concentração do padrão em miligramas por decilitro dividido pela absorvância do padrão. Nesse caso, a gente vai ter 10 dividido por 0,0697, né, como 14,347 como fator de calibração. E aí a multiplicação direta das absorvâncias obtidas nos testes por esse fator de calibração vai nos dar o resultado dos testes em miligramas por decilitro. O diagnóstico diferencial. A icterícia ela pode ter uma consequência de hemólise, de colestase, dano hepatocelular. Adicionalmente, a gente pode colocar doenças hereditárias do metabolismo da bilirrubina, a doença de Gilbert, que é a mais comum entre elas, causando uma hiperbilirrubinemia não conjugada, e devido à captação defectiva da bilirrubina pelo fígado. Nessa condição, os níveis de bilirrubina vão aumentar bastante. Então, na hemólise, o aumento da produção de bilirrubina causado por hemólise leva predominantemente a uma hiperbilirrubinemia não conjugada. Essa condição, em combinação com a função imatura do fígado, é comumente encontrada em recém-nascidos. O aumento rápido de bilirrubina nesses recém-nascidos deve ser cuidadosamente monitorado, uma vez que pode levar a algum dano cerebral. Se a concentração de bilirrubina atingir 11,7 miligramas por decilitro, deve ser usada uma fototerapia a fim de degradar a molécula na pele e reduzir o seu nível.
Se a concentração for acima de 17,5 mg por decilitro, uma transfusão de troca pode ser necessária. A obstrução biliar hepática. Os cálculos biliares, eles podem bloquear parcial ou completamente o ducto biliar, sendo esse bloqueio conhecido como obstrução extrahepática. Se o bloqueio for completo, as concentrações tanto de bilirrubina quanto de fosfatase alcalina vão se elevar. E nesse caso, vai ter muito pouco ou nenhum urobilinogênio na urina. E as fezes vão estar com colorações pálidas. Quando a obstrução é removida, as fezes retornam à coloração e a urina se torna positiva para urobilinogênio. Se o bloqueio for apenas parcial, a concentração de fosfatase alcalina pode apresentar alta, ao mesmo tempo que a bilirrubina sérica pode estar dentro do intervalo de referência. Esse é um cenário clássico de um neoplasma secundário isolado no fígado, perturbando particularmente e parcialmente a árvore biliar. O funcionamento normal de parte do fígado é suficiente para o processamento da secreção de bilirrubina. E os níveis de fosfatase alcalina liberada no soro vão refletir o nível de obstrução. É mais difícil diagnosticar a obstrução biliar intrahepática do que a obstrução extrahepática. Os canalículos biliares podem tornar-se obstruídos em decorrência de cirrose, câncer no fígado ou infecção. Essa condição leva a um aumento na concentração de bilirrubina conjugada no soro. E então, por fim, uma nota clínica. O escaneamento de tomografia computadorizada também é uma ferramenta de alto valor para a investigação de icterícia no paciente. Os ductos biliares dilatados, como mostra na seta aí, são claramente visíveis no escaneamento de uma tomografia computadorizada de um paciente com icterícia obstrutiva extrahepática proveniente de um carcinoma na cabeça do pâncreas. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.